Na aula de hoje, nós iremos resolver os exercícios do capítulo de número 14 de sua apostila de número 3, apostila de número 4. Iremos resolver essas questões aqui da página número 22. Aborda o que, Vanks, nesse bloco? Esse bloco de questões, ele vai trazer para a gente as anomalias da visão. Eu trouxe para você, para início de nossa aula, uma imagem que eu reputo de muita qualidade, de um globo ocular, para que a gente pudesse ter uma noção de como é esse globo ocular, que é esclerótica, essa parte branca, com essa quantidade imensa de vasos sanguíneos, essa parte mais colorida, num tom mais castanho, nós teríamos aí a íris, essa extremidade que você está vendo para dentro do globo ocular, isso aí é a pupila, e você deve estar notando que aumenta, que diminui. Por que que isso? Porque a pupila regula a quantidade de imagens que vai para dentro do globo ocular. Logo após aí você vai ter que passar o raio de luz pela córnea, vai atravessar o cristalino, vai se encontrar e vai formar a imagem lá na retina. Se não formar a imagem da retina, você tem problema de visão. Se formar antes, você é míope. Se formar depois, você tem hipermetropia. Estas são condições ou características de alguns distúrbios ou anomalias da visão, e nós vamos fazer exercícios referentes a esse assunto nesse instante. A questão de número 1 de sua apostila diz o seguinte: uma pessoa com vista normal consegue enxergar objetos nitidamente a partir de uma distância de 25 centímetros, também conhecido como ponto próximo. Outra com hipermetropia usa óculos com graus. Então, pode-se concluir que a lente usada nessa correção e o ponto próximo dessa pessoa em metros são respectivamente. Bom, eu queria primeiro lembrar você de um detalhe. Quando a gente vai até o oftalmologista e ele diz assim, você vai ter que usar 2 graus para miopia, 3 graus para hipermetropia, na física nós temos uma unidade específica para esse tipo de linguagem popular. A gente chama isso de dioptria. A unidade é a dioptria. Dioptria é a unidade de quem? Unidade de vergência. Ah, quer dizer então que você tem um cálculo para achar o grau que tem que usar, o tipo de lente? Tem. A dioptria é a unidade, a vergência é dada por esta fórmula aqui, ó. Vergência, que é a letra C, é 1 dividido pela distância focal. Quando você pega lá o receituário do médico oftalmologista, que tem lá as informações, ele está dizendo lá para a ótica, que vai confeccionar sua lente, se a lente é de borda fina, se a lente é de borda grossa, se a lente é cilíndrica, se ela tem um foco positivo, se ela tem um foco negativo, etc. Tá bom? Então vamos lá. Eu disse para você que o ponto próximo, a distância ideal para que você já comece a enxergar, aqui é uma distância que ficou um S, eu vou te tirar daqui para não ficar esse erro. Você tem 25 centímetros. Quem tem hipermetropia não funciona desta forma. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós iremos trabalhar, ele deu aqui para nós o grau que ele ia usar, tá? Ele diz aqui no exercício, está faltando no texto, no meu enunciado que eu digitei, o número 3. Ele está falando que o jovem usa óculos com 3 graus. Então, isso aí é a vergência. 1 sobre F é igual a 3. Ó. Vanks, por que é 3 e não menos 3? Se fosse miopia, era negativo. A hipermetropia, ela se corrige com lentes de bordas finas, então não se preocupe, já está corretinho ali. E aí você vai fazer o que agora? Você vai jogar essa informação na equação de Gauss. Ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. No lugar de 1 sobre F, eu já vou colocar direto quem? Vou colocar os graus, ou seja, 3 dioptrias. Ó. 1 sobre F vale 3, igual a 1 sobre. Qual vai ser o valor desse P para nós? 25 centímetros, tá? 25 centímetros, como eu estou trabalhando aqui com a dioptria ela é dada em metros, eu vou transformar esse 25 centímetros para metro. Como é que vai ficar? 0,25. 25 centímetros é a mesma coisa de 0,25 metros. Mais 1 sobre P'. 3 igual... Vanks, quanto é que é 1 dividido por 0,25? 4. Mais 1 sobre P'. Vou passar o 4 para o primeiro membro. Vou ficar com 3 menos 4 igual a 1 sobre P'. Menos 1
igual a 1 sobre P'. Menos P' igual a 1. Vou multiplicar isso aqui por menos 1. O P' é menos 1. Bom, e aí o que é que a gente tem como alternativas? Você vai procurar uma lente convergente, porque é em caso de hipermetropia. Lente convergente. E qual vai ser a distância? 1. Você vai usar bem aqui, ó, letra E. A resposta vai ser P' igual a 1, lente convergente. Tem uma também que P' é igual a 1, só que lá em cima, como lente divergente. Lente divergente não corrige hipermetropia. Quem corrige hipermetropia é lente convergente. As lentes divergentes ou de bordas grossas, elas corrigem quem? Elas corrigem miopia. Eu estou verificando aqui se realmente foi pedido, o que é que foi pedido aqui. Pode concluir que a lente e o ponto próximo são. Tá certo, é isso mesmo. Pensava que ele tinha pedido distância focal, mas não pediu distância focal não. Vamos para a questão de número 2. Um jovem, percebendo frequentemente problemas na visão, busca a ajuda de um oftalmologista. E ao ser submetido a um exame, tem como diagnóstico a miopia. Opa! O nosso amigo aqui, ele é igual ao professor de vocês, ele tem miopia. O médico, em seu receituário, indica que ele deve usar lentes de 2 graus. Isso aqui é a mesma coisa de falar o quê? Que ele usasse 2 dioptrias. Tá? Aí ele continua. Pode-se concluir que as lentes desses óculos devem ser o quê? Bom, que tipo de lente que deve ser? Antes de qualquer outra coisa, mesmo que você não saiba calcular a distância focal, você tem que saber que tipo de lente que corrige a miopia. Lente que corrige miopia é de borda grossa. É lente divergente. Então, mesmo que você não soubesse fazer o cálculo, aqui você já eliminava as letras A, B, e já sobrava só 3 para você trabalhar. Bom, o que é dioptria? Essa dioptria é obtida através de que fórmula? Da vergência. 1 sobre F. Essa fórmula que vai dizer para mim qual é o grau das minhas lentes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar a equação de Gauss do mesmo jeito que eu tinha trabalhado, se eu quiser descobrir, por exemplo, distância de objeto, distância de imagem. Como aqui eu só quero a distância focal, ele está pedindo tipo de lente, eu já fiz. Qual tipo de lente? Convergente. Ele perguntou. E o outro que ele perguntou? Distância focal. Bom, a distância focal vai ser quanto? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai substituir, ó. Pega essa relaçãozinha aqui e substitui. Como é que você vai fazer aqui? Você vai ficar com 2 igual a 1 sobre F. Passa esse F para cima e esse 2 desce. Distância focal vai ser igual a 1 dividido por 2, que dá quanto? 0,5. Muito cuidado, isso aqui é 0,5 metro. Ah, eu consegui 0,5, não tem alternativa 0,5. Tem alternativa 0,5 sim. 0,5 metro é a mesma coisa de quê? 50 centímetros. Então, na questão de número 2, você vai procurar lentes divergentes cuja distância focal seja 50 centímetros. Você vai marcar a letra E na questão 2. Questão de número 3, ele trouxe uma propaganda aqui da Ótica Arco-Íris. Ótica Arco-Íris, armações e lentes especiais. Tem uma propaganda bonita e diz assim: além dos menores preços, dispomos de grande estoque de lentes convergentes, divergentes e cilíndricas, de diferentes graduações, permitindo-nos aviar sua receita mais rápido que a concorrência. Venha nos conhecer. Olha que propaganda interessante para quem estuda física. Para quem não estuda física, essa propaganda ela é muito, muito ruim, porque ele não sabe o que é que significa lente convergente, divergente e cilíndrica. Então ele pergunta assim: na ordem que aparece, as lentes citadas servem para corrigir o quê? Bom, vamos lá. Na ordem, qual foi a primeira que ele citou? Convergente. Depois ele citou que lá na ótica dele tinha lentes divergentes. E nessa ótica também tem lentes cilíndricas. Bom, vamos lá.
Lentes convergentes, lentes divergentes e lentes cilíndricas, elas corrigem o quê? Vamos lá. Lente convergente serve para duas coisas. Lente convergente. A convergente pode corrigir a hipermetropia e pode corrigir a vista cansada, a presbiopia. A lente divergente, aquela da borda grossa, só corrige a miopia. E as lentes cilíndricas corrigem aquela imperfeição que você pode ter no cristalino, na córnea. Seria a lente da correção de quem? Do astigmatismo. Procure uma alternativa que diga hipermetropia ou presbiopia, miopia e astigmatismo. Tá? A resposta da questão número 3 dessa ótica seria a letra E. Essa questão de número 4 da FUVEST, o autor diz o seguinte: uma pessoa idosa que tem hipermetropia e presbiopia foi a um oculista que lhe receitou 2 pares de óculos, um para que enxergasse bem os objetos distantes e o outro para que pudesse ler um livro a uma distância confortável de sua vista. Hipermetropia, a imagem de objetos distantes se forma atrás da retina. Presbiopia, o cristalino perde por envelhecimento a capacidade de acomodação e objetos próximos não são vistos com nitidez. E dioptria, a convergência de uma lente medida em dioptrias ao invés da distância focal em metros da lente. Amigos, ele deu todas as definições aqui, mas eu não vou me ater somente a isso, eu vou relembrar com você aqui. Ó. Quando a gente fala em hipermetropia, nós estamos falando de pessoas que formam imagem depois da retina e que enxergam objetos próximos com dificuldade. Eu preciso de lentes convergentes, ou seja, lentes de bordas finas. Quando eu falo em presbiopia, eu estou me referindo àquele momento que a gente já está com idade mais avançada um pouquinho e começamos a ter um desgaste do nosso cristalino, a gente já não tem mais a capacidade de acomodação porque os músculos ciliares já não atendem às nossas necessidades. Eu também corrijo isso com lentes convergentes. E a terceira abordagem que ele fez aqui, da dioptria, esse é o cálculo matemático que a gente utiliza para verificar qual o popular grau da lente. Na verdade, dioptria nada mais é do que a unidade que a gente chama popularmente de graus. Dioptria é calculado da seguinte maneira: dioptria é igual a 1 dividido por F. Não é a dioptria, perdão, a vergência é a dioptria como unidade. Vergência é o inverso da distância focal. Vergência é 1 dividido pela distância focal. As lentes convergentes, elas são todas positivas. Lá na receita, quando aparece o sinalzinho de mais, elas são positivas. O que é que acontece aqui? Onde tiver negativo, você cancela, tá? Então, aqui A, B, D. O que é que sobraria para nós aqui na questão de número 4? A letra C e a letra E. Eu sei que tanto a hipermetropia como a presbiopia, o texto está dizendo aqui, eles vão usar o quê? Tanto hipermetropia como presbiopia, já colocamos, elas utilizam lentes convergentes. O que a gente tem que lembrar? A presbiopia, ela precisa de maior vergência. Ó, a presbiopia, ela precisa ter maior vergência do que a hipermetropia. É uma necessidade maior. Em outras palavras, eu vou precisar um valor maior para a presbiopia do que para quem? Do que para a hipermetropia. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque vergência é o inverso da distância focal, né? C é igual a 1 sobre F. Então, o que a gente vai procurar aqui? No caso aqui, ele falou para longe como sendo hipermetropia, para perto para presbiopia. Então, eu vou procurar, neste exercício, procurar um valor menor para hipermetropia e um valor maior para presbiopia. Lembrando que ambos vão ser sinais positivos, porque tratam-se de lentes convergentes, lentes de bordas finas. Então, aqui eu vou procurar para longe positivo e para perto positivo. Para longe o menor valor, para perto o maior valor. Então, a minha resposta aqui na questão 4 seria a letra E para o óculos da pessoa idosa aqui da questão, ok? E para a gente fechar aqui a nossa sequência de exercício, a questão de número 5, ele não dá alternativa, a questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Um jovem com visão perfeita observa um inseto pousado sobre uma parede na altura de seus olhos. A distância entre os olhos e o inseto é de 3 metros. Então, a posição do objeto, 3 metros.
P, 3 metros. Considere que o inseto tenha 3 milímetros de tamanho. Então, o objeto que você vai observar, que é o inseto, tem 3 milímetros. E que a distância entre a córnea e a retina, onde se forma a imagem, olha, a distância da imagem, P', é 20 milímetros. A pergunta é, qual é o tamanho da imagem? Isso aqui a gente faz por aumento linear transversal. Aumento linear transversal. Como é que eu faço, Vax? I sobre O é igual a menos P' sobre P. Por quê? Aumento linear transversal ele tem duas formas. Ele tem I sobre O e ele tem a forma menos P' sobre P. Aí você junta as duas, ó, facilita muito a sua vida. Então vamos lá. Qual é o tamanho do I? Não sei. Tamanho do O? 3 milímetros. P', 20 milímetros. P, 3 metros. Opa, 3 metros? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, eu vou colocar 3.000. Eu tenho que transformar isso aqui. Eu vou ter que transformar isso aqui para milímetro. Isso aqui dá 3.000 milímetros. Tudo bem? E o que é que a gente vai fazer aqui agora? A imagem se forma, aqui ó, considera o inseto que entre a córnea e a retina que se forma a imagem. Detalhe, olha que interessante. Você vai fazer aqui, ó, 3.000 I igual a menos 60. I vai ser igual a menos 60 dividido por 3.000. Eu vou cancelar um zero. Eu posso simplificar o 6 e o 300, vai ficar 1 sobre 50. Quando você dividir 1 por 50, vai dar 0,02. 0,02 milímetros. Esse é o tamanho da imagem, tá? Essa imagem aqui seria o sinalzinho de menos, só para dizer que ela é invertida. E com isso, a gente fecha este bloco de questões, esperando que você efetue a resolução das tarefas propostas.